Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 29. Bons estudos! Nas teleaulas anteriores, você conheceu diversos processos de fabricação que têm grande aplicação no mundo da mecânica. Conheceu algumas operações que só podem ser executadas com auxílio de máquinas, enquanto outras são totalmente manuais. Bom, hoje você vai entrar em contato com uma operação que, além da sua grande importância no universo da mecânica, é muito comum, sendo utilizada constantemente no nosso dia a dia. Além disso, é uma operação muito antiga. Os arqueólogos garantem mesmo que ela era usada há mais de 4.000 anos no Antigo Egito. Na teleaula de hoje você vai conhecer a furação. É uma operação de usinagem que se destina a abrir furos em peças. Vai conhecer também a ferramenta que permite a execução desses furos, a broca. E vai aprender a reconhecer os diversos tipos de brocas e as suas utilizações. Você vai ver também que, apesar de ser uma operação comum, necessita que você possua conhecimentos tecnológicos específicos com relação às ferramentas e às máquinas utilizadas. Bom, por isso, muita atenção. A teleaula de hoje está começando. Pois é, desde que o mundo é mundo, o homem tem necessidade de furar, de perfurar algum material, seja para fixar ou para cortar. E quando eu estou dizendo desde que o mundo é mundo, eu não estou exagerando, nem um pouquinho. Os antigos egípcios, há mais de 4.000 anos, executavam essa operação quando precisavam cortar blocos de pedra. Eles abriam furos paralelos muito próximos uns dos outros com uma furadeira manual chamada de furadeira de arco. Por incrível que pareça, cá estou eu, 4.000 anos depois, fazendo furos na parede, numa operação muito semelhante. Bom, você pode alegar que eu estou usando equipamentos sofisticados, no que você tem toda a razão. Mas se você parar para pensar um pouco, vai ver que a operação é essencialmente a mesma. Ela consiste em abrir furos cilíndricos pela ação de uma ferramenta que gira sobre o seu eixo e penetra em uma superfície por meio de sua ponta cortante. Em outras palavras, eu e meu velho amigo egípcio fizemos uma furação. E no mundo da mecânica, a furação é uma operação de usinagem que tem por objetivo abrir furos em peças. Na verdade, ela é uma operação intermediária de preparação para outras operações, como alargar furos com acabamento preciso, serrar contornos internos e abrir roscas. E é isso o que eu estou fazendo aqui. Quer dizer, depois de ter colocado uma prateleira, eu estou abrindo furos nessa peça aqui. Quer dizer, hoje eu estou trabalhando o dia todo com brocas. Broca. A ferramenta que faz o trabalho de furação tem o nome de broca. Ela é a responsável pelo furo. Na execução do furo, a broca recebe um movimento de rotação, que produz o corte, e um movimento de avanço, responsável pela penetração da ferramenta. E na maioria das operações de furar que você vai encontrar na indústria mecânica, as brocas utilizadas são do mesmo tipo que você viu na furadeira do Ananias, ou mesmo parecidas com aquela que o dentista utiliza para cuidar dos seus dentes. Essa broca se chama broca helicoidal. A broca helicoidal é uma ferramenta de corte com uma forma cilíndrica que corta com as suas duas arestas cortantes, como se fosse um sistema de duas ferramentas, o que permite formar simultaneamente dois cavacos. Ela pode ser fabricada com aço rápido, aço carbono ou aço carbono com ponta de metal duro. A broca de aço rápido também pode ser revestida com nitreto de titânio, o que vai aumentar a sua vida útil porque diminui o esforço de corte, o calor gerado e o desgaste da ferramenta. Com isso, há uma melhora considerável no acabamento do furo, o que reflete no aumento da produtividade, uma vez que permite o trabalho com velocidades de corte maiores. A broca pode ser dividida em 3 partes. A haste, que é a parte que vai ser fixada a uma máquina.
Dependendo do seu diâmetro ou do modo de fixação, a haste pode ser cilíndrica ou cônica. O corpo é a parte que serve de guia e corresponde ao comprimento útil da ferramenta. Tem geralmente 2 canais em forma de hélice espiralada. E a ponta é a extremidade cortante que recebe a afiação e onde se forma um ângulo que varia de acordo com o material a ser furado. Isso eu não entendi bem. Qual é a relação entre o ângulo de ponta e o material a ser furado? Ô Tito, o que é que caracteriza uma broca? As suas dimensões, o material que ela foi fabricada e, esse ângulo de ponta que você me falou. Exatamente, mas uma broca tem 3 tipos de ângulos que você deve considerar. Tem o ângulo de hélice, que é indicado pela letra grega gama. Esse ângulo vai auxiliar no desprendimento do cavaco e no controle do acabamento do furo, assim como na sua profundidade. Para um material mais duro, o ângulo deve ser mais fechado. E para um material mais macio, o ângulo deve ser mais aberto. Repare que ele é formado pelo eixo da broca e a linha de inclinação da hélice. Depois você tem o ângulo de incidência ou folga, representado pela letra grega alfa. Sua função é reduzir o atrito entre a broca e a peça, o que vai facilitar a penetração da broca no material. Sua medida varia entre 6 e 15 graus. E do mesmo modo, ele deve ser determinado de acordo com o material a ser furado, ou seja, quanto mais duro o material, menor o ângulo de incidência. E finalmente, o ângulo de ponta, que é representado pela letra grega sigma, e que corresponde ao ângulo formado pelas arestas cortantes da broca. Também é determinado pela dureza do material a ser furado. E mais uma coisa. É muito importante que as arestas cortantes tenham o mesmo comprimento e formem ângulos iguais em relação ao eixo da broca. Bom, Silva, pelo que eu entendi, os ângulos da broca estão relacionados ao tipo de material a ser furado. E os tipos de broca também são escolhidos assim, não é mesmo? Bom, por exemplo, se eu precisar furar uma peça de ferro fundido duro como essa aqui, que tipo de broca eu vou escolher? Tito, da mesma forma que em relação aos ângulos, você vai escolher o tipo de broca de acordo com o material com o qual você for trabalhar. Dá uma olhada aqui nessa tabela. Ela vai ajudar você a escolher o tipo de broca que necessita. Olha aqui nessa coluna aplicação. Aqui estão relacionados os materiais que você pode precisar furar. E aqui está o que você me pediu: ferro fundido duro. Veja, você vai precisar de um ângulo de ponta de 118 graus. E um ângulo de hélice do tipo H, que é especial para materiais duros, que produzem cavaco curto e descontínuo. Agora eu acho que eu entendi melhor, Silva. Se eu quiser trabalhar com material de dureza normal, eu devo escolher um ângulo de hélice do tipo N. Agora, se eu quiser trabalhar com material macio, do tipo que produz, cavacos longos, eu devo usar o tipo W, é o mais indicado. Exato. No seu livro de estudos você vai encontrar uma tabela igual a essa. É muito importante que você conheça bem as características de cada tipo de broca. Bom dia, Ananias! E aí, Caio? Tudo bom? Você podia me dar uma força aqui? Qual é o problema? Eu tô com um problema. Eu tô fazendo a usinagem dessa chapa de metal que é bem fininha e tô encontrando alguns problemas com a furação. Tá, mas que tipo de dificuldade, de problema você está encontrando? Bom, pra começar, eu não consigo fazer os furos exatamente redondos. E no final da furação eu encontro essas rebarbas aqui, olha. Eu sei. Mas isso é comum acontecer em chapas finas assim. Você acha que eu devo usar algum tipo de broca especial? Não, calma. Olha, quando uma broca comum não consegue ter um rendimento satisfatório, você não precisa sair correndo atrás de uma broca especial, não. Você pode fazer modificações na broca do tipo N, por exemplo, e conseguir bons resultados. Não entendi agora. Como assim modificações? Bom, você pode modificar o ângulo da broca, quer dizer, deixar ele mais obtuso, bem mais obtuso. E aí você vai conseguir os mesmos resultados. Olha só, essa eu não sabia, né, Nils? Vivendo e aprendendo. Mas agora, eu queria mesmo ficar um pouco mais por dentro desses diversos tipos de brocas especiais. Porque até hoje, eu só trabalhei com brocas helicoidais. Além das brocas helicoidais, existem outros tipos de brocas para usinagens especiais. E eu acho que você também devia ficar por dentro desses outros tipos. Uma dessas brocas especiais é a broca de centrar. Você vai utilizá-la quando precisar abrir um furo inicial, que servirá como guia no local do furo que será feito pela broca helicoidal. Além de furar, esta broca produz simultaneamente chanfros.
Ela permite a execução de furos de centro nas peças que vão ser torneadas, fresadas ou retificadas. Esses furos vão permitir que a peça seja fixada a dispositivos especiais e tenha movimento giratório. Existe também a broca escalonada, ou múltipla, que serve para executar furos e rebaixos em uma única operação e é empregada geralmente em grande produção industrial. A broca canhão, ao contrário das outras, tem um único fio cortante. Você vai precisar dela quando tiver que executar um furo profundo de 10 a 100 vezes o seu diâmetro, onde não há possibilidade de usar brocas normais. Existe a broca com furo, para fluido de corte, usada quando a produção tiver que ser contínua, em alta velocidade e com furos profundos. Como você viu, existe uma grande variedade de brocas que se diferenciam pelo formato e pela aplicação. Olha, uma coisa importante para quem trabalha com essa operação é estar sempre consultando os catálogos de fabricantes. Eles são uma ótima fonte para adquirir informações detalhadas sobre as brocas que você viu nessa teleaula e muitas outras. Mas você também pode encontrar outros casos em que a broca comum não é indicada. Aí você pode necessitar de um rebaixador ou de um escariador. Isso pode acontecer principalmente nas operações de montagem de máquinas, quando você precisar embutir parafusos que não devem ficar salientes. Ou nesse caso, você vai ter que usar uma ferramenta diferente, dependendo do tipo de rebaixo ou alojamento que você estiver fazendo. Se você precisar fazer um rebaixo cônico ou alojar um parafuso de cabeça escariada com fenda, vai usar o escariador. Essa ferramenta tem um ângulo de ponta que pode ser de 60, 90 ou 120 graus, e o seu corpo pode ter um formato cilíndrico ou cônico. E quando você precisar executar um rebaixo cilíndrico, como por exemplo, alojar um parafuso do tipo Allen com cabeça, vai precisar de um rebaixador cilíndrico com guia. Mas nos dois casos, deve-se antes fazer um furo com a broca. Escariadores, rebaixadores. Olha, eu acabei aprendendo mais do que eu esperava com essa visitinha de hoje aqui na oficina, hein, Ananias? Ótimo, eu fico contente de poder passar adiante tudo que eu aprendi. Mas agora, que tal me dar uma mãozinha ali na furadeira? Ah, é pra já, Ananias. Enquanto isso, que tal se você ficar com a revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu sobre uma operação usada pelo homem há mais de 4.000 anos, a furação. Viu que esta é uma operação de usinagem destinada a abrir furos em peças e que esses furos são feitos através de uma ferramenta conhecida como broca. Aprendeu que a maioria das operações de furar existentes na indústria mecânica utilizam um tipo de broca conhecido como broca helicoidal. Viu as partes principais das brocas e quais os seus principais ângulos. Conheceu os vários tipos de brocas e como escolher a broca certa para furar um material específico. Constatou que, em muitos casos, é preciso utilizar brocas especiais que se diferenciam pelo formato e pela aplicação. Finalmente, aprendeu que, em algumas operações, como nas montagens de máquinas, a furação com broca comum não é indicada, sendo preciso utilizar outras ferramentas como os escariadores ou os rebaixadores. Silva, eu acho que eu fiquei bem por dentro desse assunto de brocas hoje, viu? Mas lembre-se, Tito, de que todas essas ferramentas dependem de uma máquina para que a operação seja realizada. Que máquinas são essas e como elas realizam essas operações? Esse é o assunto da nossa próxima teleaula. Até lá. E não se esqueça do seu livro de estudos para completar as informações que você recebeu hoje na teleaula. Até a próxima. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.